Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandiosamente. Estamos mais uma vez aqui, e hoje, domingo, 18 de maio. Estamos aqui para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. O tema de hoje é altamente contagioso. O texto está em Deuteronômio, capítulo 20, verso 1 ao 18. Então, esse é o texto que você deva ler hoje. Vamos para a nossa história de hoje? Eu puxei as mangas e olhei para o outro lado. A injeção de imunoglobulina iria doer, e eu sabia. Sabia também que ele poderia prevenir uma batalha contra a hepatite A. Um dos membros da minha família havia sido exposto a essa doença altamente contagiosa, que bombardeia o fígado. E as autoridades de saúde tinham recomendado que todos da família fossem vacinados. Existe uma indisposição emocional que também pode ser muito contagiosa, o medo. Moisés aconselhou seus líderes militares a fazerem uma pesquisa prévia entre as tropas e perguntar se havia alguém com medo e sem coragem. Os soldados que admitiram sua ansiedade foram dispensados antes que pudesse passar o medo para os outros. Os comandantes queriam prevenir que o pânico de alguns contaminasse o exército todo. Quando anunciamos ou vivemos o nosso medo, ele pode contaminar outros. Pais passam fobias para os filhos, amigos infectam outros amigos com superstições, empregado deixa os colegas de trabalho inquietos quando o destino da empresa está em questão. Moisés passou esta mensagem aos soldados medrosos: vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo. Em outras palavras, sejam corajosos, fiquem firmes. Não desistam, por quê? O Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. A promessa da presença de Deus não foi somente para os israelitas, ela está conosco hoje. Você pode ver isso na palavra de Jesus em Mateus 28, versículo 20. Portanto, podemos dizer: estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. O salmista falando isso no Salmo 16, verso 8. Quando colocamos isto em prática, o medo perderá terreno em nossa vida. Amigos e famílias poderão começar a notar, pois a coragem também é contagiosa. Hoje, em meio a tantas coisas acontecendo nesse mundo, o medo, ele, de alguma forma, hoje faz parte da sociedade, né? Vemos aí tantas pessoas com medo de ir para a escola, medo disso, medo daquilo. E pior de tudo é quando nós temos medo de evangelizar, né? Evangelizar, de pregar para as pessoas que têm as suas índoles muito, muito baixas. E não é isso, né? Nós temos um exemplo na Bíblia muito claro, e isso, Deus me chamou muita atenção quando eu lembro disso, é de Ananias. Quando Deus disse para Ananias ir lá encontrar-se com Saulo de Tarso. Ananias, a princípio, deu até medinho assim, mas ele foi lá e fez o que o Senhor mandou. E depois conhecemos aí o Saulo, vivendo depois como Paulo, o grande missionário da palavra da história da igreja. Então é isso que Deus quer hoje. Quantas pessoas hoje estão vivendo num mundo tão perdido que não se converte porque as pessoas têm medo delas, né? Temos que perder esse medo.
né? O pai, hoje vivemos no mundo, né, no mundo espiritual, principalmente, temos que ter coragem para poder enfrentar a dificuldade. Medo, como podemos dizer que ele é uma atitude natural de todos nós. Todos nós temos medo, quem não tem medo, né? Mas a coragem, ela vai fazer com que o medo ela não seja mais um problema, né? E mesmo com medo, eu vou seguir avante, é, superando o meu medo, dominando o meu medo. Então, coragem, ela tem esse significado nas nossas vidas. Aconteceu com Josué, né? Josué, tanto que Deus disse: olha, tem coragem, tem bom ânimo, vai lá. Como foi com Moisés, também serei com você. E assim foi. Eu creio que isso que incentivou Josué a prosseguir. Na passagem que nós lemos aqui em Deuteronômio, aqui Moisés ele começa a deixar bem claro para os israelitas: olha, quem tiver medo aqui, nem sai de casa, fica em casa. Porque, como ele falou aqui, nós estamos aqui para lutar contra os inimigos. E nós estamos aqui para lutar contra os inimigos. Se nós não tivermos fé, não tivermos certeza naquilo que Deus nos disse, é melhor nem nós abrirmos nossa boca ou nos posicionarmos de alguma forma. Precisamos sim, agora aprender isso. E detalhe, outra coisa que nós podemos aprender aqui hoje é que o medo ele contagia as pessoas, né? Você vai aconselhar alguém que vive sob ansiedade, que vive com ansiedade, se nós não tomarmos cuidado, isso virá contra nós. E assim por diante, opressão, pessoas oprimidas pelos demônios, se nós não tivermos alguma atitude ao contrário e nós deixarmos levar pela situação, também seremos nós os próximos oprimidos. Mas também, por sua vez, a coragem também contagia as pessoas. Quantas vezes nós lemos na palavra, lemos livros que falam sobre homens que venceram e aquilo contagia, aquilo dá uma vontade, dá um ânimo para a gente vai lá e prossegue avante. Então é assim que deve se proceder, ok? Deus te abençoe e vamos tomar cuidado com esse tal do medo aí, com a ansiedade e outras coisas mais. O Examina diz o seguinte: leia o livro de Juízes, capítulo 7, versículo 20, para ver o que aconteceu aos midianitas como resultado do pânico generalizado. E o Salmo 59, verso 10, para encontrar confiança se estiver enfrentando algum medo no momento. Aqui diz: considere como você pode ajudar alguém com medo a ter coragem. Como a certeza da presença de Deus pode nos impedir de lidar com o medo de maneiras prejudiciais? Então, tá aí a pergunta. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado. Vamos para a igreja, vamos participar dos nossos cultos. Não falte não, tá? Deus te abençoe. Até amanhã.